Ok. Muito bem, gente. Vamos nós aqui para mais uma aula. Como havíamos tratado na aula anterior, hoje nós vamos falar de infanticídio e vamos iniciar, se tudo der certo, concluir o tema, concluir aborto. E aí nós fechamos a classe dos crimes contra a vida. Ok? Mais uma vez, vou projetar os slides. Vocês podem ficar inteiramente à vontade para fazer qualquer questionamento. Podem me interromper e abrir o áudio e me interromper. Vamos lá, infanticídio. Ok, gente. Vamos tratar agora de infanticídio. Falando de crimes dolosos, crimes contra a vida. Só reprisando, nós já falamos. O primeiro deles, homicídio. O segundo deles, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e à automutilação. E agora nós vamos falar do terceiro dos crimes contra a vida, que é o infanticídio. Artigo 123. Vamos lá. Infanticídio é o nome legal do delito, infanticídio. Qual é a descrição típica? Matar, sob influência de estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Vamos lá. Olha só, gente. O crime de infanticídio, ele traz a mesmíssima circunstância do crime de homicídio. Nós vimos que na descrição mais simples do crime de homicídio, do homicídio simples, ele é simplesmente matar alguém. Essa é a conduta. Essa é a conduta, matar alguém. Aqui também nós temos a morte. Nós temos aqui também, para a configuração do crime, se ocasiona a morte. Só que a morte ocasionada aqui, ela apresenta algumas circunstâncias que fazem com que este delito, o infanticídio, seja, doutrinariamente falando, um tipo de homicídio privilegiado. E por que ele é um tipo de homicídio privilegiado? E, mais uma vez, nós estamos falando de um entendimento doutrinário. Por que ele é um tipo de homicídio privilegiado? Por quê? Aqui. Porque presentes as circunstâncias descritas no tipo, que são a influência do estado puerperal, a vítima ser o próprio filho e a morte, né, a morte ser ocasionada durante o parto ou logo após, presentes essas circunstâncias, nós temos uma pena reduzida. Olha para vocês verem, a pena é de 2 a 6 anos. Se vocês se recordarem, quando nós falamos do homicídio simples, a forma primeira de homicídio, a pena é de 6 a 20 anos. A pena é de 6 a 20 anos. Aqui no infanticídio, a pena é de 2 a 6 anos. Por isso que se considera um tipo de homicídio privilegiado. Um entendimento doutrinário. Olha só. Falando em características do crime, quem é o sujeito ativo do delito de infanticídio? O sujeito ativo, conforme consta do tipo, matar sob influência de estado puerperal o próprio filho. Então, o sujeito ativo do delito de infanticídio só pode ser a mãe.
aquela que deu à luz uma criança, correto? Ela é o sujeito ativo. E quem é o sujeito passivo deste delito? O sujeito passivo é o próprio filho dessa mãe. É o próprio filho dessa mãe. O sujeito ativo, mais uma vez, é a mãe, aquela que acabou de ter o filho, e o sujeito passivo é o próprio filho. Ok? Elemento subjetivo. Só existe o infanticídio a título de dolo. Toda vez que nós estamos falando em elemento subjetivo, nós estamos falando de, não propriamente de motivação, mas o que moveu a pessoa. Se a sua conduta, quando se fala em elemento subjetivo, a gente está querendo dizer se a pessoa, se a conduta foi dolosa ou se a conduta foi culposa. Nós sabemos que para um crime ser culposo, nós temos que ter essa previsão da conduta culposa. Como nós vimos no homicídio, vocês viram que lá nós temos a previsão do homicídio culposo. Aqui no infanticídio, não. Somente se responde por infanticídio a título de dolo, ok? Objeto material é o próprio filho sob o qual recai a conduta. O objeto material é o próprio filho, sobre o qual recai a conduta da mãe que o mata. E objeto jurídico é a vida. Todos esses delitos que nós estamos vendo, o objeto jurídico é sempre a vida. Homicídio é vida, induzimento, auxílio, instigação ao suicídio é vida, e agora infanticídio também é vida. O objeto jurídico, bem jurídico protegido, sempre é a vida. Classificação do delito, gente. Ele é um delito próprio. Por que ele é um delito próprio? Porque ele só pode ser, para cometê-lo, nós temos que estar falando, tem que ser a própria mãe. Ele não é um delito que pode ser cometido por qualquer um. Para que se cometa o infanticídio, tem que ser a própria mãe, por isso se diz que é um delito próprio, não é um delito comum, não pode ser cometido por qualquer pessoa. É um delito instantâneo. O que quer isso dizer? A conduta, a execução do delito, ela não se estende no tempo, por exemplo, e eu sempre gosto de falar desse exemplo para ficar bem claro na cabeça, o delito de cárcere privado, ou um delito de extorsão mediante sequestro, a execução do delito, ela se estende no tempo, não é? A execução do delito se estende. Nós podemos ter, igual, por exemplo, nós podemos pensar assim, a mãe matou o próprio filho com um único golpe, ou então precisou de dar vários golpes. A execução demorou alguns minutos, correto? Mas no delito, nesses delitos, por exemplo, que eu estou falando para vocês, de extorsão mediante sequestro, ou mesmo cárcere privado, não, a conduta se estende. A execução do delito, ela se estende no tempo. É um delito comissivo, nós precisamos da ação da mãe, propriamente, a ação de ocasionar a morte de seu filho, seja por meio, com utilização seja por sufocamento, seja com utilização de qualquer objeto, seja mediante traumatismo, enfim. É um delito material, porque nós precisamos de um resultado para a sua ocorrência. O resultado é a morte da criança. É um delito de dano. Quando a gente fala de um delito de dano, é exatamente no sentido de que a gente precisa que o bem jurídico seja atingido, que a vida seja atingida para que esse delito ocorra. Nós não se trata de um delito meramente formal. Vocês querem dos crimes todos? Repete instantâneo para mim, por favor. Instantâneo? Instantâneo é que a execução dele, ela não se estende no tempo.
A execução do delito, ela não se estende no tempo. Quando a execução do delito se estende, para vocês terem essa distinção bem tranquila na cabeça, igual, por exemplo, a pessoa quando ela está em cárcere privado. Se a pessoa fica em cárcere privado 2 semanas, a conduta ela se estende por 2 semanas. Se a pessoa fica sequestrada, extorsão mediante sequestro, se a pessoa fica sequestrada por 3 meses, a execução do crime se estende por 3 meses. Em qualquer momento, os autores podem ser presos em flagrante. Aqui não. Aqui a conduta ela é instantânea. Nós podemos pensar, como nós estamos falando, por mais que a gente esteja falando de um filho, a gente pode pensar na execução de vários golpes, né, no desferimento de vários golpes. Mas o delito, ele é instantâneo. Obrigada. Ok. Estávamos aqui, sim. Delito unissubjetivo, ou seja, basta uma pessoa para sua execução. É a própria mãe. Como nós vamos ver, existe a possibilidade de participação de coautoria, mas basta uma pessoa para o cometimento do delito. Por isso que se diz que ele é unissubjetivo. E necessariamente nós precisamos da presença da mãe. Necessariamente nós precisamos da mãe executando aí a morte do seu próprio filho. Oh, inferno. É considerado um delito progressivo. É considerado um delito unissubjetivo. Isso. Progressivo, endoidei tudo aqui agora. Eu inverti tudo. Unissubjetivo já foi tratado. É considerado um delito progressivo. Por que ele é considerado um delito progressivo? Ele é considerado um delito progressivo porque nós precisamos, para a sua execução, e nesse sentido também é considerado progressivo o delito de homicídio, nós precisamos antes lesionar outros bens jurídicos. Para você chegar ao homicídio, necessariamente você tem que passar pela lesão corporal. Por isso que se diz que é um delito progressivo. No primeiro momento, você tem, apesar de que a conduta ela está vinculada ao propósito do autor, mas para a execução da morte, para ocasionar a morte, necessariamente se passa pela lesão corporal. Por isso que se fala em delito progressivo. Ok? É um delito de forma livre. Por que de forma livre? Alguém querendo? Não. É um delito de forma livre. Por que ele é de forma livre? Ele é de forma livre porque ele pode ser executado das mais diversas maneiras. Como eu disse, pode ser por traumatismo, por esganadura, com utilização de instrumentos. É um delito de forma livre. Ok? E aqui nós chegamos em algumas circunstâncias. Primeira delas, estado puerperal. O que é o estado puerperal? O estado puerperal, ele é um abalo de natureza psicológica, ele é uma alteração psicológica que ocorre com a mulher, no chamado, na verdade, o pessoal fala que é o puerpério. O puerpério é uma alteração psicológica que ocorre na mulher em função do trabalho de parto. Em função do trabalho de parto, alteração psicológica. Essa alteração psicológica, ela pode ser de vários níveis. Na verdade, a mulher, ela pode simplesmente, ela vai ter um abalo psicológico, sim, neste puerpério, em razão toda a dinâmica que o corpo dela vai passar a partir do momento que ela entra em trabalho de parto. Mas ela pode passar por esse puerpério sem ter nenhum abalo de nenhuma natureza,
e se ela passar pelo puerpério, por este momento, no seu absoluto controle, sem nenhum comprometimento do seu discernimento, se ela, estando nessa situação, se ela, durante ou imediatamente após o parto, se ela ocasionar a morte do filho, ela não vai estar sob efeito do estado puerperal, porque o estado puerperal é exatamente o abalo psicológico que é causado pelo puerpério, ok? Se ela não está sob influência do estado puerperal, se ela não está sob a influência do estado puerperal, ela vai simplesmente ter matado o seu próprio filho durante ou logo após o parto. Durante o parto ou logo após. Nesta circunstância, ela não responde pelo infanticídio. Nessa circunstância, ela vai responder por homicídio. Ela está em puerpério, em razão do abalo próprio, porém, este abalo não é de tal natureza a ponto de comprometer seu discernimento. Esse puerpério, essa alteração psicológica, ela não existe a ponto de comprometer o seu discernimento, a ponto de lhe ocasionar um abalo psicológico. Estando isso demonstrado, se ela ocasionar voluntariamente a morte do próprio filho, ela responde por homicídio. Ok? Situação 2. Se em função do puerpério ela entra em estado puerperal, e o que é esse estado puerperal? Aí sim, ela já tem um abalo psicológico que está atingindo o sentimento, ela entra... Professor? Ariela está perguntando sobre a duração desse estado puerperal. Nós vamos falar aqui, ó, a circunstância do tempo, é o próprio próximo tópico. Se a mulher tem um comprometimento do seu discernimento, aí nós vamos dizer que ela está em estado puerperal. E estando ela em estado puerperal, se ela mata o seu próprio filho, estando em estado puerperal durante o parto ou logo após, ela comete infanticídio, que é esse, entre aspas, homicídio privilegiado, com pena reduzida de 2 a 6 anos. Agora, se em função do puerpério nós evoluímos e caminhamos mais um pouquinho, se em função do puerpério ela entra num estado de absoluta insanidade, aí ela não comete o crime, a ela não é aplicado pena, a ela é aplicado medida de segurança. Lembram? Crime, fato típico, ilícito, culpável. Vai faltar um dos elementos do conceito do crime e a ela vai ser aplicado medida de segurança. Ok? Circunstância de tempo, que foi perguntada aí agora. Até quando nós vamos estar com a presença do estado puerperal? A lei não estabelece esse tempo. O Código Penal chileno fala em 48 horas. A lei brasileira não estabelece esse tempo. Esse tempo pode ser de 1, 2, admite-se até uma semana. O que ocorre é o seguinte, quanto mais se afasta do momento do parto, menor é a influência do estado puerperal. A partir de um determinado momento, nós temos, na verdade, a inversão do ônus da prova. A partir de um determinado momento, do que se considera razoável para efeito de estado puerperal, a partir de um determinado momento, nós temos a inversão do ônus da prova. O que acontece? Como eu disse para vocês, trabalha-se com uma ideia de até uma semana. Passada essa uma semana, e mais uma vez eu repito, a lei brasileira não estabeleceu tempo exato como estabeleceu o Código chileno. Passada desta uma semana, aí nós temos a inversão do ônus.
Quem vai ter que demonstrar que estava sob efeito de estado puerperal quando matou a criança vai ser a mãe, vai ser a defesa. A partir desta semana, já não se trabalha mais com infanticídio. A partir de uma semana, já se trabalha mais com homicídio. Se ela ocasionar, ela não vai estar sob... Se entende que, a princípio, não se presume o estado puerperal. O estado puerperal vai ter que ser demonstrado por meio de prova testemunhal, por meio de prova pericial. Aí fica a cargo de psiquiatra, psicólogo, né? Ou mesmo, dependendo do que a mulher faz com o seu próprio corpo, a depender até um laudo dado por uma ginecologista, a depender do que a mulher faz, a depender da reação que ela faz com o seu próprio corpo, em razão dessa alteração psicológica. A partir de uma semana, inverte-se o ônus da prova. A partir de uma semana, trabalha-se com homicídio. Pode haver estado puerperal? Pode. Só que compete à defesa provar. Ok? Concurso de pessoas. Concurso de pessoas. Olha só, ele é um crime próprio, está estabelecido lá, né? É a própria mãe, a mãe que mata o seu próprio filho sob efeito de estado puerperal durante o parto ou logo após. Correto? Todos estes são elementos do tipo. Seria possível o concurso de pessoas? Seria possível a participação de outras pessoas num crime de infanticídio que não a mãe? Nós vimos isso no semestre passado, deixa eu achar aqui rapidão, dessa vez eu não abri não. Nós vimos no semestre passado que as circunstâncias de caráter pessoal, elas não se comunicam, exceto se constituírem elementares do crime. Está aqui, ó. Circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Elementares são os elementos que figuram na conduta típica, na descrição típica do delito. O que configura, o que está presente na descrição típica do delito de infanticídio? A descrição típica está matar o próprio filho, achemos, matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante ou logo após o parto. Todas essas aqui são elementares. Precisamos que o filho seja próprio de uma mãe que esteja sob efeito de estado puerperal. Essas circunstâncias são de caráter pessoal? São de caráter pessoal, né? Nós estamos falando de própria mãe, nós estamos falando que ela está sob influência de estado puerperal, matou o seu próprio filho, correto? São circunstâncias de caráter pessoal? São. Mas outra pessoa pode ser beneficiada pelo infanticídio, caso ele participe, caso ele instigue, caso ele induza, caso ele auxilie. Sim, em razão de ser uma circunstância de caráter, apesar de ser uma circunstância de caráter pessoal, como ela é uma elementar do tipo, como o fato de ser mãe, o fato de estar sob influência de estado puerperal, é uma elementar do tipo, ou seja, figura aqui na descrição da conduta típica, aquele que auxilia, que instiga, que induz a uma mãe, sob efeito de estado puerperal, a matar seu próprio filho durante o parto ou logo após, ele também vai responder por infanticídio. Ele não vai responder por homicídio. Se o pai, aproveitando-se da circunstância de que a sua mulher, a sua companheira, a sua namorada, ela está sob influência de estado puerperal, se ele a incentiva, se ele a induz, se ele oferece a ela meios para que ela possa ocasionar
a morte do seu próprio filho, ele também responde por infanticídio, por se tratar de uma elementar do crime. Correto? Vai ser beneficiado pelo homicídio privilegiado da esposa, da companheira, da namorada, da mulher. Ok? Distinção entre infanticídio e aborto. Distinção entre infanticídio e aborto. A distinção entre infanticídio e aborto é simples. A partir do momento que a mulher entra em trabalho de parto, até o momento em que a mulher entra em trabalho de parto, caso ela ocasione a morte do seu próprio filho, até entrar no trabalho de parto, ela vai cometer aborto. A partir do momento que ela entrou em trabalho de parto, não precisa o filho estar nascendo para ela cometer infanticídio, não. Né? O filho não precisa estar sendo expulso do corpo, não. Do corpo da mulher. A partir do momento que ela entra em trabalho de parto, a partir do momento que há o rompimento da bolsa, que ela entra em trabalho de parto, se ela ocasionar a morte do filho, ainda que dentro do seu próprio ventre, ela vai responder por infanticídio. Então, o que distingue, o que faz o divisor de águas é o trabalho de parto. A partir do momento que ela entra em trabalho de parto, mesmo que o filho esteja no seu ventre, caso ela o mate, nós vamos estar diante de um infanticídio, né? Se for antes da entrada em trabalho de parto, nós vamos estar diante de aborto. Ok? Alguma consideração aí acerca de infanticídio, gente? Professor, Pois não. no caso, posso também falar que é uma distinção entre aborto e infanticídio também, a questão desse abalo, porque nem sempre no aborto vai estar presente esse abalo. Às vezes ela nem é um abalo, mas ela não quer ter o filho, simplesmente por sua condição financeira ou outra coisa. Não Você é está falando de aborto ou de infanticídio? Isso que eu estou falando, que a distinção entre os dois também não pode ser o abalo, não, porque... Não. É uma questão temporal. Tanto é que na descrição da conduta típica, do infanticídio, nós temos lá, durante o parto ou imediatamente após, na descrição do infanticídio. Durante o parto ou imediatamente após. O que vai fazer com que esteja presente um ou outro é a circunstância da mulher ter ou não entrado em trabalho de parto. Sim, é essa a distinção. Assim, isso é o que está previsto, mas eu quero saber do senhor se esse abalo não pode ser uma diferenciação, porque o senhor considera esse abalo do estado puerperal o mesmo abalo que pode ser que aconteça no aborto, que não é assim essencial para acontecer o aborto? Às vezes é só um motivo de condição financeira, sei lá, outra coisa, pressão dos pais. Não é um abalo, no meu modo de ver, diferente. Sim, mas o que pode ocorrer é o seguinte: no aborto, o que pode ocorrer é a mulher, em função dessas circunstâncias que você está colocando aí, ela ter uma atenuação de pena, uma atenuante genérica lá da parte geral do Código. Ela vai responder pelo aborto, pode ter a sua pena atenuada, uma das atenuantes genéricas previstas lá na parte geral, ok? Mas em decorrência desse abalo, como você disse, por pressão familiar, por questão financeira, ou por qualquer outro motivo, a depender da circunstância, pode vir a configurar uma atenuante genérica, mas ela vai responder pelo aborto da mesma forma. Ela vai responder do aborto pela mesma forma? Não, quero dizer, ela vai responder por aborto, independente de um eventual abalo ou não, ela vai responder por aborto. Ok? Entendi. A distinção dos dois é essa.
Algum Bem, questionamento aí, gente? eu tenho um questionamento, Pode ficar à vontade. eu acho que é sobre o concurso de pessoas. O senhor falou que quando beneficia o parceiro, a mulher ela é privilegiada. Eu queria saber se isso estende também a ele. Não, Ou não, estende, aí. Estende. Você está o querendo homicídio é saber se ele privilegiado? também responde? Você quer saber se ele também vai responder por infanticídio? Isso. Sim, ele vai Pelo, responder. Ele vai responder desde que a mulher esteja matando seu próprio filho, sob influência de estado puerperal, durante o parto ou logo após, caso ela execute a morte do próprio filho nestas circunstâncias, quem participar desse delito em concurso de pessoas com ela, também vai responder por infanticídio. Eu dei o exemplo do médico, do companheiro, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Poderia ser qualquer outra pessoa. Responde da mesma, quem a auxilia, a induz, quem a instiga, responde por infanticídio da mesma forma. Agora, ok. importante é o seguinte, para que a pessoa seja privilegiada para que a pessoa seja privilegiada por essa, né, seja beneficiada por essa, entre aspas, forma de homicídio privilegiado, ela tem que ter ciência de todas as circunstâncias. Ela tem que ter ciência, ela tem que saber que aquela trata-se da própria mãe, ele tem que saber que ela está sob efeito de estado puerperal, isso tem que ter ciência que a mulher ela está absolutamente transtornada, ela tem que ter ciência de que o parto, né, e aí não vamos falar que está durante o parto, não, porque isso aí é óbvio, ou então que o parto acabou de ocorrer, ela tem que ter ciência de todas as elementares do infanticídio, para que ele também seja beneficiado com essa modalidade de homicídio privilegiado. Caso ele não tenha ciência, suponhamos que o que a mulher faz? Ela vai lá e pega uma roupa, né? Não sei se é jaleco que chama. Chega e pega uma roupa da enfermeira ou de uma médica, veste a roupa, está passando uma pessoa lá no corredor lá do hospital, falou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos matar esse menino aqui, ó. A pessoa vai na hora. E a auxilia a matar, fornece os meios. Me dá esse bisturi aí, vamos matar esse menino aqui. A pessoa, vamos, doutora. Vamos, enfermeira. Se a pessoa não tem ciência de que se trata da mãe da criança, que ela está sob influência de estado puerperal, ele vai responder por homicídio. A mulher vai responder por infanticídio, mas ele vai responder por homicídio. Ok? Precisa ter Ok. ciência disso. Se ele não tiver ciência, ele vai responder pelo seu dolo. Mais algum questionamento acerca de infanticídio, gente? Não, tá ok aqui pra mim. Não? Então, sigamos. Sigamos. Cadê mouse? Vamos lá. Não é o outro. Aborto. Aborto. Vamos lá, gente. Isso aqui é um conceito técnico de aborto. O que é o aborto? O aborto, aborto. Aborto, fato científico, não aborto crime. Aborto é a cessação da gravidez, cujo início se dá com a nidação antes do termo normal, causando a morte do feto ou embrião. Aborto é a cessação da gravidez, ou seja, é a interrupção da gravidez, cujo início se dá com a nidação,
o início da gravidez, ela se dá a partir do momento que o óvulo fecundado, a nidação é quando o óvulo fecundado ele se fixa na parede do útero. Professor, Oi? rapidão aqui, o senhor vai disponibilizar esse slide aí pra gente? Foi encaminhado para as líderes. Ah, não, então ela deve mandar depois da aula, então. Tranquilo. Vai sim. Eu vou tentar, gente, andar com a correria do dia a dia. Eu vou tentar estar com esses slides prontos mais cedo, e aí eu encaminho para vocês mais cedo. Então, veja, aborto é a interrupção da gravidez, cujo início se dá com a nidação, ou seja, a gravidez ela se inicia com a nidação. E o que é a nidação? É a fixação do óvulo fecundado na parede do útero, é a cessação antes do termo normal, ou seja, antes do prazo em que deveria ter encerrado, né? A gravidez, são 9 meses, é a interrupção da gravidez antes do seu tempo normal, e em função desta interrupção, nós temos a causação da morte do feto ou embrião. Chama-se embrião, fala-se que nós estamos diante de um embrião, se estivermos até a oitava semana de gravidez. Se estivermos até na 8ª semana de gestação, disse que é embrião. A partir da 8ª semana, aí já não se trata mais de embrião, se trata de feto. A morte tanto do embrião quanto do feto configura aborto. Ok? Como eu disse, aborto ele é e esse conceito aqui não é o conceito do aborto crime, né? Isso aqui é o conceito do aborto fenômeno biológico, fenômeno fisiológico. Nós temos várias espécies de aborto. Nós temos o aborto natural, que é o ocasionado voluntariamente pelo corpo, é o próprio corpo da mulher que expele o embrião ou feto. Óbvio que não é crime. Nós temos o aborto acidental, que é aquele que se dá em função de um acidente sofrido pela mulher, um acidente de qualquer natureza, não foi uma violência provocada com propósito de interromper a gravidez, um acidente de qualquer natureza, óbvio que também não é crime. Aqui, olha, gente, que trem errado. Aqui nós lavamos roupa suja em público. É aborto, não, orientador, é aborto. Nós temos o aborto criminoso, que é esse descrito na figura típica, né, que é o que nós vamos estudar hoje. Nós temos o aborto permitido ou legal, que também vamos fazer referência a eles hoje, que é o chamado aborto, que é o aborto quando há risco de vida para a mãe ou quando a gravidez é decorrente de estupro. Nós temos o aborto eugênico, que é aquele em que o propósito é, entre aspas, um melhoramento da raça. Você, com esses inúmeros exames que nós temos hoje à disposição, a medicina está avançadíssima, você constata-se que o feto apresenta uma anomalia de qualquer natureza, uma anomalia física, uma anomalia mental, apresenta um problema de qualquer natureza e se aborta em função disso. Constitui crime. O feto anencefalo vai, no caso, aborto eugênico? Não.
o feto anencefálico, nós vamos falar a respeito dele. Aliás, meu propósito é que vocês façam um trabalho a respeito. Nós vamos falar dele. O anencefálico, ele não entra aqui, por quê? Porque ele vai nascer e vai morrer. Ele não tem viabilidade de vida nenhuma. Quando se fala do aborto eugênico, nós estamos falando daquela pessoa que vai vir com malformação, daquela pessoa que vai vir com demência, daquela pessoa que tem uma expectativa de vida. Pode ser que, em razão da anomalia, se estabeleça, olha, com doenças dessa natureza aí, com doenças raras dessa natureza aí, a expectativa de vida da pessoa é 10 anos, é 15 anos, certo? Não autoriza o aborto, não, constitui crime. E aborto econômico-social, que é aquela circunstância dita por um colega aí há pouco, né? Pessoa eventualmente não tem a menor condição de se manter, se não tem condição de se manter, muito menos condição de manter a si e a um filho. Da mesma forma, é considerado crime. Não é justificativa. Ok, gente? Não é considerado justificativa para o aborto. Ok. Vamos lá. Ixi. Vamos. Eu voltei para o infanticídio. Aqui, aborto. Vamos lá, gente. O aborto, nós temos vários tipos, nós temos vários artigos referentes a ele. O primeiro deles é este aqui, ó. Esse aqui é o nome do crime. Aborto provocado, esse aqui é o nome legal do delito, está na lei. Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. É interessante, olha aqui, vamos fazer uma comparação de penas. Vocês prestem atenção. No aborto, nós ainda não temos uma pessoa com vida, né? No aborto, nós ainda não temos uma pessoa com vida. Nós temos ou um embrião ou um feto, nós não temos uma vida autônoma. E olha só, nós não precisamos, você vai lá na descrição do 124, como está lá? Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. E é lhe mesmo, viu? E consentir que outrem lhe provoque. Pena detenção de 1 a 3 anos. Olha só para vocês verem. Nós estamos aqui diante de um crime contra a vida? Estamos diante de um crime contra a vida. Ocorre que nós não temos ainda uma vida autônoma. Nós temos a proteção desde o embrião, mas nós não temos uma vida autônoma. Por não termos uma vida autônoma, olha aqui, a pena é de 1 a 3 anos. Nós não precisamos nem que a mulher esteja transtornada, que a mulher esteja sob efeito de um abalo psicológico, como no caso de infanticídio, não. No infanticídio, a mulher está sob efeito de um grave abalo psicológico, né? Está lá sob efeito de estado puerperal, e matando o seu próprio filho, estando sob efeito de estado puerperal, ou seja, está com seu discernimento comprometido, a pena é de 2 a 6 anos. Aqui, não precisa ter nenhum comprometimento de discernimento. A mulher pode estar absolutamente lúcida, sem qualquer abalo psicológico, ela simplesmente não quer ter o filho. Ela aborta. É crime contra a vida também? É crime contra a vida também. Porém, nós não estamos falando de uma vida autônoma. Como nós não estamos falando de uma vida autônoma, a pena é de apenas 1 a 3 anos. Enquanto no infanticídio a pena é de 2 a 6, aqui a pena é de 1 a 3. Ok? Sujeito ativo.
sujeito ativo é a mãe. Nós estamos falando de aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, então, na verdade, o sujeito ativo vai depender, se nós estivermos falando aqui da primeira metade do delito, o sujeito ativo é apenas a mãe. Se for provocar aborto em si mesma, o sujeito ativo é apenas a mãe. Se for provocar o aborto, se for consentimento que outra pessoa provoque, o sujeito ativo vai ser a mãe e esta outra pessoa. O sujeito passivo é o feto ou o embrião. Vai depender do estágio da gravidez. Mais uma vez, até as 8 semanas, embrião. A partir de 8 semanas, feto. Ok? Objeto material. Aquele sobre quem recai a conduta. O objeto material é o feto ou embrião. O objeto jurídico protegido, como dito a vocês, em todos os delitos que estamos vendo, e aqui no aborto termina os crimes contra a vida, o objeto jurídico é a vida. Por mais que a gente esteja falando de um ser em formação, o objeto jurídico é a vida. Elemento subjetivo, dolo. Não existe aborto culposo. Elemento subjetivo é dolo. Ok? Classificação. Trata-se de um crime próprio. Trata-se de um crime próprio, né? O aborto, ele é cometido pela própria mãe. Pela própria mãe. Perdão, gente, só uma observação aqui. Eu disse a vocês que nós temos aqui a possibilidade de termos 2 sujeitos ativos, claro, né? Nós podemos ter a possibilidade de ter 2 sujeitos ativos. Só que, quando formos falar aqui mais à frente, a mãe vai cometer o delito do 124, perdão. A mãe vai cometer o delito do 124, porque ela vai ou ela mesma provocar, ou consentir que outra pessoa provoque. A pessoa, por mais que o delito possa ter 2 sujeitos ativos, né, a conduta possa ter 2 sujeitos ativos, aquele que provoca o aborto na mãe com o consentimento dela, ele não vai responder pelo crime do 124, não. Ele vai responder, eu vou mostrar para vocês, pelo crime do 126. 126. Nós vamos chegar lá. E eu posso ver isso como concurso de pessoas ou não? Na circunstância dela consentir que outra pessoa provoque? Isso. O que nós temos é o seguinte, olha só. Nessa segunda modalidade aqui, porque a gente fala em concurso de pessoas, normalmente a gente faz em concurso de pessoas, quando o delito, ele é unissubjetivo, ou seja, pode ser praticado por uma só pessoa, porém, nas circunstâncias apresentadas, foi praticado por 2 ou mais. Daí se fala que ele foi praticado em concurso. Esse tipo aqui, ó, se nós estivermos falando da segunda parte do 124, nós vamos estar diante do que se chama de concurso necessário. Por que é concurso necessário? Porque nós vamos precisar de mais de uma pessoa para que o delito esteja previsto nessa segunda possibilidade aqui. Só que, como eu vou mostrar para vocês logo à frente, se nós temos a mãe e o médico, por exemplo, ou uma parteira, enfim, que o médico comete o aborto com o consentimento da mãe, a mãe vai responder pelo 124. Não por ter provocado o aborto em si, mas ter consentido que o médico provocasse. Agora, o médico não vai responder pelo 124,
nós vamos ver que ele vai responder pelo 126. Nós vamos ver que ele vai responder pelo 126. Então, para essa segunda metade aqui, nós precisamos, sim, de um concurso necessário. Porque se ela vai consentir que a outra pessoa se ela vai consentir, ela está autorizando outra pessoa a fazer. Né? Chamado de... Aqui... Professor, o sujeito passivo é qual mesmo? Ah, perdão. Vou voltar lá. O sujeito passivo é o feto ou o embrião. É o feto ou o embrião. Eu tô no slide certo, gente? Estou, né? Sim. Isso. O sujeito passivo é o feto ou embrião. Vai depender do estágio da gestação. Correto? Mais uma vez, se estivermos falando aí das 8 primeiras semanas, embrião, a partir da 8ª semana, feto. Objeto material é o feto ou embrião, sobre o qual recai a conduta. Objeto jurídico protegido pelo crime é a vida. Objeto jurídico protegido é a vida. É um dos 4 delitos, né? Um dos 4. Homicídio, induzimento, instigação, auxílio, suicídio, infanticídio e aborto. Um dos 4 delitos contra a vida. Elemento subjetivo, dolo. Não existe aborto na modalidade culposa. Não existe o aborto culposo. Ok? Esse delito, ele é próprio. Por que ele é próprio? Porque quem pode cometê-lo é apenas a mãe, provocar aborto em si mesma, ou quando ela consente que outra pessoa provoque, é a mãe que está respondendo por ter consentido. Então, ele é próprio porque é a própria mãe. Instantâneo, a conduta não se prolonga no tempo. Nós podemos ter uma intervenção médica ali que dure minutos, meia hora, mas a conduta, a execução, ela não se prolonga, como já exemplifiquei para vocês, em cárcere privado e extorsão mediante sequestro. Ele pode ser comissivo ou omissivo, vai depender se nós estamos falando da primeira ou segunda parte. Se é a mulher quem provoca em si mesma, ele é comissivo. Se ela consente, se ela mesma provoca o aborto em si, se medicando ou utilizando de instrumentos, enfim, o delito é comissivo. Se ela autoriza outra pessoa a provocar o aborto, o delito é omissivo. Ela não tem conduta, mas ainda assim, por mais que ela não tenha conduta física, a conduta de fato, né, no mundo exterior, o seu consentimento faz com que ela responda de forma omissiva. O crime é material, nós precisamos da ocorrência do resultado, que é a morte, a morte, né, do feto, do embrião. É um crime de dano, não é um crime de mera conduta, não é um crime que se configura apenas com a conduta, nós precisamos da ocorrência do dano. É interessante falar isso aqui, gente, ó, toda vez que eu falo assim, crime de dano, só para a gente fazer uma distinção. Vocês lembram quando nós falamos de induzimento, auxílio, instigação, induzimento, auxílio ao suicídio? No caput lá, a conduta está instigar, induzir ou auxiliar ao suicídio ou à automutilação, ponto. Se a pessoa fizer só aquilo, se eu induzir e a minha indução, o meu auxílio, a minha instigação não resultou em nada, o crime ele é simplesmente formal. Se, porém, chegou-se ao resultado, aí ele é um crime de dano. Correto?
Unissubjetivo ou plurissubjetivo? Vai depender vai depender de qual das partes aqui da descrição da conduta típica nós estamos falando. Se é a própria mulher quem provoca em si o aborto, o crime é unissubjetivo. Ele é levado a efeito por apenas uma pessoa. Se a mulher consente que outra pessoa provoque o aborto nela, o crime é plurissubjetivo. Nós temos duas pessoas cometendo delito. Por mais que, mais uma vez, a mãe responde pelo 124 e aquele que ocasiona o delito vai responder pelo 126. Nós já vamos falar. E é um delito de forma livre. É um delito de forma livre. Pode ser a conduta, a interrupção da gravidez com a consequente morte, pode ser com uso de medicamento, com uso de instrumentos, pode ser das mais diversas naturezas. É um delito de forma livre. Segunda modalidade de aborto. O aborto provocado por terceiros. Por terceiro. Aborto provocado por terceiro. Isso também é o nome jurídico do crime. Aborto provocado por terceiro. No primeiro é o aborto provocado pela própria mãe, ou com seu consentimento. A mãe responde pelo 124. Mais uma vez, vamos lá, só para ficar bem tranquilinho, pena de 1-3. Beleza? Agora, quando quem provoca o aborto é terceira pessoa. Provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Se a mulher não consente com o aborto, não consente com o aborto provocado por terceiro, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Se ela não consentiu com o aborto, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. E olha só para vocês verem se nós formos pensar em pena. Mais uma vez, nós temos a proteção legal do embrião, temos a proteção legal do feto, mas nós temos ali uma expectativa de vida autônoma. Se a pessoa, se o terceiro, que não é a mãe, se ele matar uma pessoa, se ele matar uma criança, se ele matar um recém-nascido, e responder pelo homicídio simples, a pena é de 6 a 20. Aqui, como nós estamos falando de uma expectativa de vida autônoma, a pena é de 3 a 10. A pena é a metade. A pena é a metade. Nós estamos falando de uma expectativa de vida autônoma, nós não estamos falando de uma vida autônoma. Então, a pena é menor. Correto? Sujeito ativo, neste caso aqui, do aborto provocado por terceiro sem o consentimento da mãe, sem o consentimento da gestante. Sujeito ativo é o terceiro que provoca o aborto, né? Aquele que provoca o aborto sem o consentimento dela. Vamos pensar aí numa situação em que a família não queira e contra a vontade da mãe, da gestante, submete ela a procedimentos para expulsão do feto, para ocasionar o aborto. O sujeito ativo, então, é essa terceira pessoa. O sujeito passivo, mais uma vez, é o embrião ou o feto, vai depender do estágio de evolução da gravidez. O objeto material é sobre quem recai a conduta típica. A conduta típica, ela recai sobre o feto, o embrião. O objeto jurídico, da mesmíssima forma, é a vida. Todos os delitos que nós estudamos até agora, o objeto jurídico é a vida. E eu não sei por que eu invento mexer nisso. E o elemento subjetivo é dolo. Não existe a possibilidade de
Não existe a possibilidade de cometer aborto, o crime cometido, aborto por terceiro. É que estava aqui. Aborto provocado por terceiro, não existe a possibilidade de cometimento dele a título de culpa. Só existe na modalidade dolosa. Perdão, gente, estava aqui atrás. Isso. Aborto provocado por terceiro, sem o consentimento. Classificação. É um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, que é o terceiro que está cometendo o crime, não é a própria mãe. Se fosse o crime da própria mãe, seria um crime próprio, né? Nós precisaríamos dessa especial qualidade da pessoa. É um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Também é um crime instantâneo, a sua execução não se prolonga no tempo. É um crime comissivo, já que nós temos a provocação do aborto. Nós vimos que o aborto provocado pela mãe, a responsabilização da mãe pelo aborto, pode ser comissivo ou omissivo. É comissivo se ela mesma aborta por ato próprio. É omissivo se ela consente que outra pessoa o provoque. Correto? É um crime material. Nós precisamos da ocorrência do resultado. Então, nesse caso aí de provocado por terceiro, é omissivo, não é não? Não, provocado por terceiro é comissivo. Nós precisamos da conduta. Da conduta. O que você não pode... Espera aí um pouquinho. O que você não pode confundir são as duas modalidades. A mãe, ela fazendo o aborto, ela abortando, ela pode responder, a conduta dela pode ser comissiva, quando ela mesmo exerce a conduta para abortar, ela toma medicamento, ela se utiliza de instrumentos, enfim. Ou pode ser omissiva. Como é que vai ser omissiva? Quando ela consente que outra pessoa execute o procedimento para que haja um aborto. Já no aborto provocado por terceiro, não. O aborto provocado por terceira pessoa, estamos falando sem o consentimento da gestante, ele sempre é comissivo. Nós sempre precisamos de uma conduta ativa por parte daquele que comete o aborto. Nós precisamos que essa terceira pessoa execute a conduta para levar ao aborto, que está sendo ocasionado sem o consentimento da gestante. Correto? Uma coisa é a gestante, outra coisa é o terceiro. É um delito material, nós precisamos do resultado para a sua configuração. É um delito de dano, não é um delito simplesmente de perigo. Nós não temos perigo ao bem jurídico. Nós temos um efetivo dano ao bem jurídico com a conduta. É um delito unissubjetivo, né? Pode ser cometido por apenas uma pessoa. Pode ser cometido por apenas uma pessoa, porque ele também pode ser cometido por mais de uma pessoa. Nós podemos pensar aí no exemplo em que o procedimento seja levado a efeito, se for de uma forma bem bruta, você vai ter quem assegure, você vai ter quem force a mulher, quem assegure, você tem outro que adote os procedimentos. Então, ele pode ser feito por uma só pessoa, ok, mas podem dele participar também mais de uma pessoa. E é de forma livre. Pode ser adotado, mais uma vez, como eu disse, pode ser ministrando remédio, pode ser até mediante espancamento, pode ser das mais diversas naturezas.
É um delito de forma livre. Olha só. Primeiro caso do provocado por terceiro que nós vimos é sem o consentimento da mãe. Só que do mesmo jeito que nós temos sem o consentimento da gestante, nós temos o delito provocado, o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. E olha só, provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Se a gestante consentir com o cometimento do aborto, e aí vamos voltar àquele exemplo em que você tem a gestante e tem o médico vai responder aqui, ó, pelo 126. E olha para vocês verem que interessante. Cada um, nessa circunstância, vai responder por um delito, por uma tipificação diferente. Em todos os casos, nós estamos falando de aborto. Se a mulher provoca o aborto em si mesma ou consente que outra pessoa provoque, se a mulher consente que outro realize o aborto, se ela consente que o médico realize o aborto, ela vai ter ela recebe uma pena de detenção de 1 a 3 anos. O médico que provoca o aborto, ele não vai, por mais que ele tenha atuado com o consentimento da gestante, ele não vai responder pelo 124. Como eu disse para vocês, ele vai responder pelo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4. Então, vejam que a pena daquele que provoca o aborto, ainda que com o consentimento da gestante, a pena é maior do que a pena da própria gestante que consentiu. A gestante que consente com a realização do aborto, a pena dela é de 1 a 3 anos. Aquele que provoca, que realiza o procedimento, a gente pensar no médico, aquele que realiza o procedimento para que ocorra o aborto, a pena dele é maior, é reclusão de 1 a 4. Ok? Aqui, neste caso, o sujeito ativo é aquele que executa o procedimento, não é esse aquele que executa o procedimento. O sujeito passivo é o terceiro que executa o procedimento. E nessa circunstância aqui, nós ainda podemos ver, como falamos do 124, nós também aplica-se aqui a mesma regra. Nós podemos considerar ainda como sujeito ativo da conduta a mãe e aquele que realiza o procedimento, que ela consentiu com a sua realização. Sujeito passivo é o feto ou embrião. Objeto material é o feto ou embrião, é sobre aquele que recai a conduta típica. Objeto jurídico de aborto sempre é a vida. Elemento subjetivo, da mesmíssima forma, somente existe o aborto a título de dolo. Em qualquer das suas modalidades, só existe o aborto a título de dolo. Onde estávamos? Eu tô doido. Aqui, isso. Classificação, gente. É um delito, neste caso, comum, né? Nós falamos do médico, mas também pode ser uma parteira, pode ser uma vizinha, pode ser um amigo, uma amiga, pode ser qualquer pessoa, desde que ela esteja realizando a conduta e com o consentimento da gestante. É um delito instantâneo, a sua execução não se estende no tempo. Da mesma forma, é um delito comissivo, nós precisamos de uma conduta ativa daquele que vai realizar o aborto com o consentimento da mãe. Nós precisamos de uma conduta ativa dele, delito comissivo. É um delito material, nós precisamos do resultado,
que vem a ser o aborto propriamente, né, a interrupção da gravidez com a morte do feto, do embrião. É um delito de dano. O bem jurídico protegido não é só ameaçado. O bem jurídico protegido, a vida, ele não é só ameaçado. Nós temos aqui o defetivo dano. E ele é um delito plurissubjetivo, como disse. Nós temos a mãe que consente e temos quem realiza o procedimento com o consentimento da mãe. A única particularidade é que a mãe vai responder pelo 124 e aquele que realiza com o consentimento da mãe vai responder pelo 126. Correto? É um delito de forma livre. Pode, mais uma vez, podem ser utilizados quaisquer métodos voltados aí para a realização do aborto. Desde químicos, físicos, utilização de instrumento. Qualificação do aborto, gente. Aborto qualificado. E aqui, olha só para vocês verem que interessante. Via de regra, nos delitos qualificados, nós temos uma pena autônoma. Vocês lembram lá, homicídio simples, 6 a 20. Homicídio qualificado, 12 a 30. Nós temos uma pena autônoma, específica. Aqui, nós temos essa designação, é uma designação legal, forma qualificada, essa é uma designação que consta do Código Penal, só que aqui nós não temos uma pena autônoma. Há designação forma qualificada, mas, na verdade, nós temos um aumento de pena aqui na descrição do artigo. Olha lá, as penas combinadas nos 2 artigos anteriores. Quais são os 2 artigos anteriores? Aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante e aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, veja só, gente. Se a pessoa responder, se a pessoa, executando o procedimento do aborto, ainda que com o consentimento da gestante, se, em função dos meios empregados, em consequência do aborto propriamente ou dos meios empregados, se a gestante sofre lesão de natureza grave, e óbvio que não está aqui falando apenas da grave, nós estamos falando de lesão corporal de natureza grave e lesão corporal de natureza gravíssima, né? A lesão só não pode ser simples, porque lesão vai ter. Lesão grave ou gravíssima. Se ela sofre lesão de natureza grave, a pena é aumentada de 1/3. E é duplicada se, por qualquer das causas, ou seja, se em consequência tão somente do aborto ou dos meios utilizados, da forma com que ele foi realizado, a pena é duplicada se a mãe morre. Ok? Se a gestante morre. Então, são formas qualificadas do aborto. Mais uma vez, do aborto praticado por terceiro, com ou sem o consentimento. E por quê? Porque não se pune a autolesão. Se a mãe que consentiu com o aborto, se ela sofre lesão de natureza grave ou gravíssima, ela não vai ter sua pena aumentada, porque não se pune a autolesão. Aquele que provocou com o seu consentimento vai ter a pena dele aumentada em 1/3. Se ele ocasionou, ele realizou o aborto e, em razão do aborto, ela sofreu lesão grave ou gravíssima. Ele vai ter a pena aumentada em 1/3. Ela, gestante, que sofreu as lesões graves ou gravíssimas,
ela não vai ter a sua pena aumentada. Por que ela não vai ter a sua pena aumentada? Porque não existe, não se pune a autolesão. Ao consentir, ela estava consentindo em ser lesionada. Ok? Artigo 128, gente. Não se pune o aborto quando praticado por médico, e aí nós temos duas modalidades. Isso aqui também é descrição legal, viu? É nome legal. Não se pune o aborto quando praticado por médico, em duas situações. Vamos lá. Se não há outro meio para salvar a vida da gestante, ou seja, em risco de morte, né? Se houver risco de morte para a mulher, um risco de morte efetivo, é chamado de aborto necessário. Aborto necessário, neste caso, não constitui crime. E também em caso de aborto resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou, quando incapaz, de seu representante legal. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento, ou seja, a gestante, por mais que ela tenha sido estuprada, ela tem que concordar com o aborto. Se ela não concordar, ou se ela não concordar, o aborto ele constitui crime. Ou, quando incapaz, de ser um representante legal. Ok? E nós já vamos falar aqui de consentimento, mas eu já antecipo aqui que essa incapacidade aqui nós podemos considerá-la aos 14 anos, a partir de 14. Vamos lá, gente, vamos falar aqui das excludentes. Prestem atenção, como é que está aqui na descrição típica? Não se pune o aborto quando praticado por médico. Não se pune o aborto. Vocês, pela descrição aqui, alguns querem fazer crer, em especial quem é absolutamente contrário ao aborto, quer fazer crer que, na verdade, aqui ainda existe o crime. O que nós não temos é punição. Nós não temos a punição. Mas o crime vai existir, ou seja, aqueles ultra mega top contrários ao aborto vai virar e falar, olha, aquela mulher que está correndo o risco de morte, ela vai abortar, ela vai cometer um crime. Ela não vai ser punida, mas ela vai cometer um crime. Ou aquela que foi estuprada e vai abortar, ela não vai ser punida, mas ela vai cometer um crime. Só que, na verdade, não se trata de uma causa de exclusão de pena. Se trata de uma excludente de ilicitude. O cometimento de aborto nessas condições aqui não constitui crime. Não constitui crime. Não é uma causa de isenção de pena, não. É uma excludente de ilicitude. Crime não é fato típico, ilícito e culpável? É uma excludente de ilicitude. Se o aborto for cometido em qualquer dessas circunstâncias aqui, nós não estamos diante de um delito. Agora, todas essas circunstâncias têm que ser observadas. Primeira delas, está lá no caput do 128. O aborto ele tem que ser praticado por médico. Para que não constitua crime, ele tem que ser praticado por médico. Não se exige, quando nós estamos falando do aborto em função de estupro, não se exige que haja processo por estupro ou que a pessoa, ou que aquele, que o estuprador, tenha condenação. Nós não precisamos que haja condenação ou processo em tramitação para que a pessoa possa abortar sob este fundamento, não.
Não precisamos nem que o estuprador esteja condenado, nem precisamos que tenha processo em tramitação contra ele. Não se faz necessário, hoje tem este consentimento, que não se faz necessário alvará judicial. Não precisa de autorização judicial. Você precisa, no mínimo, de estar documentado, você precisa, o médico, para se resguardar, ele precisa de, no mínimo, que o estupro ele esteja consubstanciado, ele esteja descrito, no mínimo, num boletim de ocorrência. Para que ele se resguarde e ele não seja responsabilizado pelo cometimento do aborto, e aí, no caso, seria cometer aborto em terceiro com o consentimento da gestante. Então, tendo um boletim de ocorrência, ele já está resguardado. Vocês viram que aí o 128, ele fala de consentimento, não é? Nós estamos diante de um aborto, de uma gravidez resultante de estupro, ainda que a gravidez seja resultante de estupro, se faz necessário que a mulher consinta com a realização do aborto, para que aquele que realize o aborto, para que o médico que realize o aborto não responda. Ele não pode fazer contra a vontade da mulher. O consentimento ele entende-se que esse consentimento, como eu disse para vocês, a partir dos 14 anos. Os 14 anos de idade. Vamos lá, onde estamos? Aqui, isso. E limite temporal. Olha só. Aqui nós temos que nós andamos num terreno que não é muito firme, não. Se estivermos falando do aborto cujo fundamento seja risco de morte para a mãe, não há limite temporal, né? Não há limite temporal. Pode estar com 8 meses e, se houver risco de morte para a mãe, você se faz o aborto, se pratica o aborto e não constitui crime. No caso de aborto resultante de estupro, alguns entendem que o aborto pode ser realizado a todo momento, que não constitui crime. Outros entendem que seria até os 3 meses. Outros entendem que seria até os 3 meses. Porque seria até os 3 ou 5 meses, porque a partir de 5 meses já é viável a manutenção você já pode ter uma vida com todos os cuidados e aparelhagem, você pode ter uma vida extrauterina até o feto, né, ter condição de viver por si só. Então, fala-se dessa possibilidade até o limite temporal, até os 5 meses. Há quem diga nesse sentido, quando é resultante de estupro. Mas há quem diga que pode ser realizada a todo tempo. Inclusive, eu não sei se eu cheguei a mandar para vocês um artigo que eu vi a respeito daquele caso da menina lá, da menina de 10 anos, que foi abordado exatamente isso no artigo, falando que a mesma dor que se sofre para fazer um aborto, se sofre para ter o nascimento da criança com vida. Então, a depender do momento em que ela possa ter uma vida autônoma, ainda que com a utilização de aparelhos no primeiro momento, você poderia a criança nascer e a criança imediatamente seguir para a adoção. Inclusive, foi abordado num artigo, eu não sei se encaminhei para vocês, foi abordado num artigo dessa viabilidade.
Aí, vamos falar aqui de alguns pontos. Vixe, gente, 8h52. Vamos falar ou vamos fechar? O que vocês mandam? Vamos fechar? Então, beleza. Falta só esse último slidezinho aqui, e o nosso próximo trabalho vai ser a respeito de homicídio mesmo, não vai ser a respeito de aborto. Até mesmo porque vocês têm aula agora, né? Então, gente, para não fazer corrida é melhor. O trabalho vai ser, eu vou explicá-lo, o trabalho eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer hoje tudo em vídeo, né? Fazer um vídeo, explicar para vocês, mas o trabalho ele é bem tranquilo. Eu vou pegar um julgado, eu vou fazer a apresentação de um julgado para vocês, e, na verdade, o trabalho eu vou selecionar, por isso que eu pedi às líderes para dividir a turma, por mais que hoje seja uma turma só, mas dá para a gente pegar aí cada turma original, dividir em 5 equipes fixas, e eu vou pedir, vou selecionar, e no caso não vão ser 5, vão ser 10 julgados, cada um julgado para uma turma, vou trabalhar só com homicídio qualificado, homicídio simples, homicídio privilegiado, e a equipe, 2 pessoas da equipe, vai fazer uma apresentação aí para a gente, de 8, 10 minutos, vai apresentar para a gente o que é o julgado, em que consistiu aquele homicídio simples ou qualificado, ou privilegiado, o que o julgado dele diz respeito. É simples assim. Entendeu? De toda forma, eu vou pegar um julgado, vou apresentar para vocês, vou demonstrar o que é de importante que tem que ser abordado. Vai ser dessa maneira, tranquilo. Beleza, gente? Boa noite para vocês. Fica faltando o último slide da aula de hoje e eu explico na próxima aula. Tá bom? Até semana próxima.